Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar aqui algumas dicas importantes para você organizar a sua base quanto à localização e as coordenadas, ok? Então, primeira dica, sempre usar Sirgas 2000. Peça para o empreendedor sempre fornecer os dados em Sirgas 2000. Os aparelhos de GPS, eles utilizam o sistema WGS84. Só que o sistema WGS84 ele é praticamente o mesmo, aqui no estado pelo menos, ele vai coincidir exatamente no mesmo lugar do Sirgas 2000. E o fundamento para isso é que o IBGE já estabeleceu o sistema Sirgas 2000 como o datum oficial aqui do Brasil. Então, todo mundo é obrigado a utilizar o sistema de coordenadas, pode ser o TM ou pode ser em coordenadas geográficas, mas o datum oficial é o Sirgas 2000. Então, talvez seja necessário mudar isso nos requerimentos de licença. Se o seu requerimento de licença dá essa opção para o empreendedor, você tira essa opção dali e coloca só a opção do Sirgas 2000, ok? Outra coisa, o sistema de controle dos processos, ele deve gerar relatórios com coordenadas x e y separadas, ou seja, coordenadas x são aquelas coordenadas referentes ao leste e as y são referentes ao norte. Então, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente tem coordenada x e y separadamente, ok? Não num campo só, como esse relatório aqui que eu já mostrei para vocês do IEMA. Então, essa aqui é a forma que a gente deve adotar e não essa daqui, porque essa daqui vocês já viram que a gente não consegue espacializar esses dados lá no QGIS, ok? Então, voltando aqui, outra coisa, as coordenadas UTM sempre vão ser E e N, sempre vão ser leste e norte, diferente da coordenada geográfica, que pode ser norte e sul e pode ser leste e oeste. As coordenadas UTM sempre são E e N. Então, é melhor que você coloque aqui, logo no seu cabeçalho, que é E e é N. Então, ao invés, se vocês preferirem, ao invés de colocar X e Y para ficar mais correto, vir aqui e colocar coordenada E no Y coordenada N, tudo bem, não tem problema. Coloca assim. Na hora de você espacializar lá, você vai escolher o coordenada E para o eixo X e a coordenada N para o eixo Y, ok? Então, coloque isso no cabeçalho, porque aqui, ó, você não vai precisar de informar que isso é E, isso é N. Até porque os números de E e os números de N são bem diferentes. Os números de E, eles vão estar sempre aqui no estado, pelo menos, na casa aqui, ó, de uma centena de milhar, tipo 356 mil, pode ser que em algum lugar tenha aí 299 mil, mas vão ser sempre 6 algarismos, ok? E a N sempre vai ser um valor bem maior, na casa aí dos 7 milhões e alguma coisa, tá certo? Então, os valores são bem diferentes, você batendo o olho você consegue identificar que essa coordenada aqui é leste e essa aqui é norte. Outra dica importante, quando forem inserir os dados de coordenada, sempre usar os dados de coordenada sem separação de ponto, certo? E sem casas depois da vírgula. Por que eu não preciso de casas depois da vírgula? Porque, primeiramente, a precisão da maioria dos GPS que os empreendedores vão usar não vai ser uma precisão que meio metro aqui, ó, vamos supor, se aqui fosse 356.954,4, isso não vai fazer diferença nenhuma
na hora de eu espacializar o meu empreendimento. Por quê? Porque a precisão do aparelho do empreendedor provavelmente já tem um erro ali que aquele ponto que ele marcou pode estar 10 metros para um lado, 10 metros para o outro, certo? Então, se o empreendedor te fornecer uma coordenada, tipo, vamos colocar um exemplo aqui, 354.995,36, né? E outra coordenada, 7.987,61, você pode, na hora de inserir tranquilamente, pegar e fazer isso aqui, ó, tirar as casas depois da vírgula. Por quê? Porque para o nosso projeto, aqui no QGIS, ó, se esse ponto tiver 36 centímetros para um lado e esse aqui tiver 61 centímetros para outro lado, isso não vai mudar nada para a gente, ok? Então a dica é, utilizem sempre os números de coordenadas sem casas decimais, certo? E sem pontos para separação de milhar, ok? Principalmente para poder inserir aqui nesses relatórios, tá bom? Então, vamos para a última dica. As coordenadas podem estar erradas. Isso é muito importante da gente ter em mente. Elas podem estar erradas e provavelmente muitas vão estar erradas. Isso pode acontecer porque o datum está diferente. O empreendedor, quando tirou o datum, tirou no SAD 69, que é um datum obsoleto já, que a gente não utiliza mais. Pode ter tido um erro na hora da obtenção da coordenada, o aparelho lá estava com algum problema ou não tinha um número de satélite suficiente para poder pegar uma coordenada precisa, ou pode ter tido um erro de digitação, certo? E ainda tem outros erros que podem acontecer aí, esses aqui são só os mais comuns. Por isso é muito importante que você confira os dados que foram espacializados. Então, para mostrar um exemplo aqui para vocês, olha, eu estou pegando esses dados aqui, ó, que eu espacializei. O município de Ibiraçu está aqui. Veja bem aonde é que foi parar um ponto, completamente fora do meu município, certo? E esse daqui é o que eu estou vendo. Se eu olhar, ó, tem um outro ponto que está mais fora ainda, muito, mas muito longe, certo? Enquanto meus empreendimentos estão aqui, ó, o outro ponto está muito fora. Por que acontece isso? Porque o QGIS simplesmente pega e lê o que está lá na tabela e plota a coordenada aqui. Certo? Ele pode dar algum erro se tiver alguma coordenada negativa, porque o TM não trabalha com coordenadas negativas, mas esses erros aí vão acontecer. Esses aqui são erros grosseiros, né? Mas você pode ter alguns erros que a gente vai identificar somente no detalhe ali. Como, por exemplo, eu estou com um ponto aqui, ó. Será que o ponto desse empreendimento é isso aqui mesmo? Certo? Eu não sei se era aqui. Talvez esse empreendimento ele seja um pouquinho mais para cima aqui, na beira da estrada. Tá certo? Então, eu não tenho como identificar esses erros de forma rápida. Mas, à medida que vocês forem trabalhando com as bases e atualizando os requerimentos de licença, vocês podem ir verificando se essas coordenadas estão certas, tá bom? Então, depois eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês. Essas daqui são dicas importantes para você não ter problema na hora de espacializar aí os seus pontos. Mas agora vamos ver uma outra coisa aqui no QGIS. Eu peguei essa camada que eu criei aqui de empreendimentos, vou abrir aqui a tabela de atributos para vocês verem. Observa que a única coluna que tem nele agora é essa de número do processo. Okay? Essa coluna aqui de número do processo, ela é a única coluna necessária para a gente poder trabalhar com o nosso QGIS para poder ligar
os nossos empreendimentos e espacializar eles aqui. Por quê? Eu já sei o número do processo e sei o ponto onde esse processo está localizado. Selecionando aqui, ó, ele vai me mostrar alguns empreendimentos que ficaram com amarelo um pouco diferenciado, né? Que são os que estão selecionados. Então, eu sei que esse número de processo, certo, refere-se a esse determinado ponto aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Nessa tabela aqui, ó, que eu utilizei, eu também tenho o número do processo. E aí eu vou destacar aqui somente esses dois processos aqui, ó. Um da Prefeitura de Ibiraçu e outro desse empreendedor chamado Tarcísio Marim. Observa que aqui, ó, nas coordenadas, por algum motivo, as coordenadas desse segundo empreendedor não foram digitadas, talvez não foram fornecidas, ou enfim, elas não foram digitadas. Quando eu espacializei essa tabela, esse empreendimento aqui, ó, esse número, não foi parar lá no QGIS. Então, se eu vier aqui, ó, no meu QGIS, abrir minha tabela de atributos, certo? E tentar consultar aqui se esse número aqui, ó, ele tá lá, eu não vou encontrar ele. Vou vir aqui, ó, vou usar aqui a minha ferramenta de pesquisa, certo? Vou vir aqui, campos e valores, número do processo, igual, e vou colocar o número. Ele simplesmente não vai achar nada, certo? Ele simplesmente não vai achar nada, por quê? Porque esse número de processo não existe, ele não está aqui, ele não foi espacializado, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí também quando forem espacializar. Os demais que tem uma coordenada, ele foi espacializado. Se a coordenada estiver errada, ele vai ser plotado no lugar errado, ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a gente tem aqui esses números de processo, certo? E aqui no nosso QGIS, na nossa tabela de atributos, eu também tenho números de processo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou fechar essa minha tabela aqui, certo? De requerimentos, e vou vir aqui no meu QGIS. Então, veja, eu estou aqui com a minha camada de empreendimentos IEMA, que foi criada, vocês viram como foi criada, e eu vou procurar aqui no meu arquivo aquela tabela que eu estava utilizando, certo? A minha tabela de Excel. Essa tabela está, se eu não me engano, aqui na semana 9. Aqui, ó, requerimentos Ibiraçu IEMA XLS. Então, eu vou mandar adicionar ela, certo? Nada vai aparecer, porque ela é uma tabela, ela não é um dado geográfico, certo? Mas ela já está adicionada aqui. Se eu clicar aqui com o botão direito e mandar abrir a tabela de atributos, ele vai abrir a minha tabela igualzinha a minha tabela que está lá no Excel. Então, eu vou vir aqui em Empreendimentos IEMA, vou clicar com o botão direito e vou vir em Propriedades. Aqui dentro de Propriedades eu tenho várias opções e uma delas é essa aqui de Uniões. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse maisinho verde e vou escolher qual camada que eu quero unir com a minha camada de empreendimentos IEMA. Só para repetir, eu vim aqui, ó, nessa camada dos pontos, ok? Os pontos estão aqui. Dentro dessa camada dos pontos, eu tenho na tabela de atributos o número do processo. E aí, eu vim aqui em propriedades e vou em uniões. Então, eu vou adicionar aqui uma união. Para adicionar a união, eu quero unir essa minha tabela com a tabela do meu requerimento Ibiraçu IEMA. Então, essa tabela
eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei ela e agora eu vou escolher o campo. Primeiramente aqui, eu vou escolher o campo dessa camada ou dessa tabela aqui. Então, a camada dessa tabela é o número do processo. E o campo-alvo é o campo da minha tabela, da minha tabela de pontos, da minha tabela de atributos que eu vou selecionar. No caso aqui, vocês vão ver que só tem um campo, que é o número do processo. Então, selecionei o número do processo nas duas tabelas e eu vou dar OK. Então, já foi criado aqui, eu vou dar um OK. E agora vocês vão ver que quando eu vier aqui, ó, no Empreendimentos IEMA, e abrir a minha tabela de atributos, todas as colunas que estavam nessa outra tabela aqui, ó, que é a mesma tabela de Excel lá que eu mostrei para vocês, todas essas colunas vieram para a tabela de atributos dessa feição aqui. Então, agora, quando eu clicar em selecionar um empreendimento, eu vou mudar rapidamente aqui a cor dos pontos, só para a gente poder observar melhor. Quando eu vier aqui na minha tabela de atributos e selecionar, por exemplo, esses empreendimentos aqui, ó, vocês vão observar que eles vão ficar amarelos aqui, ó, tá certo? E aí, eu clicando em cima dele, eu vou ter todas as informações que estavam na outra tabela. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que você vai ter essa feição aqui com somente uma camada, e essa tabela aqui, ó, toda vez que você tiver alguma atualização no sistema, você consegue fazer a ligação dela. Você só vai ter que inserir essa tabela novamente, certo? E fazer a atualização. Precisa de atualizar todo dia? Não precisa. Você pode, sei lá, uma vez por mês, gerar uma tabela nova para poder colocar aqui, para poder atualizar o número de licença, atualizar os requerimentos e por aí vai. Então, só para a gente poder entender, aqui quando a gente criou os empreendimentos, linha, ponto e polígono, nessa camada de pontos aqui, ó, que a gente criou, deixa eu mostrar aqui, que a gente usou como exemplo no curso, é interessante que a gente tenha na tabela de atributos o número do processo. E aí, o número do processo aqui, você vai ligar com a tabela que o seu sistema gera, que você pode gerar automaticamente, ou se você controla numa planilha de Excel, você só precisa que esse número aqui esteja exatamente igual àquele lá, tá certo? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês uma outra possibilidade da gente trabalhar aqui no QGIS, unindo essas tabelas, e isso daí vai ajudar muito vocês a controlarem de forma espacial como que os processos estão distribuídos no município. Quando a gente vai fazer uma análise de requerimento, muitas vezes faz diferença se tem um outro empreendimento próximo, para ver se os impactos ambientais de um empreendimento podem potencializar os impactos ambientais de outro e assim por diante. Então, isso daqui é uma dica interessante e importante para a gente poder controlar melhor como que estão distribuídos os empreendimentos no nosso município. Tá bem? Espero que vocês utilizem aí essas ferramentas e façam um bom proveito aí de tudo que a gente viu nesse curso, certo? Lembrando que são algumas das possibilidades que a gente está mostrando aqui, tem várias outras que a gente pode ir conversando em outros momentos.